Olá, povão, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma menininha muito lindinha, muito maravilhosinha, chamada Alice. Vocês já devem tê-la visto em alguma reportagem, em algum comercial ou na internet. A mãe dela, que mora na Inglaterra, brasileira, mora na Inglaterra, que é a Morgana Seco. Ela começou a fazer uma série de vídeos da filha, falando palavras difíceis, repetindo palavras difíceis, né? Oftalmologista, sei lá, otorrinolaringologista, um monte de coisa assim, e viralizou na internet. Depois houve um comercial do Itaú com essa menina e com a Fernanda Montenegro. Foi muito legal esse comercial, né? Começou a aparecer muito para as pessoas também no YouTube. E com a disseminação da imagem dela, algumas pessoas estavam repostando, transformando isso em meme, com sentidos variados, o que incomodou a mãe, que fez uma postagem, eu vou colocar aqui, né, tá no destaque do Instagram dela, falando que em alguns contextos não era para utilizar, não havia autorização para utilizarem a imagem dela. Eu já vou falar mais sobre essa postagem, né? E aí, várias pessoas que tinham postado coisas com o rosto dessa criança, eu não vou mostrá-la aqui, tá? Que tinham postado coisas com ela, memes, por exemplo, foram advertidas. Olha, a mãe proibiu. Eu mesmo publiquei no meu Instagram um meme lá e alguém me advertiu disso. E a Marilis Pereira Jorge, que é uma colunista da Folha de São Paulo, também. E aí ela postou o seguinte, que levantou uma discussão importante. Eu, particularmente, acho que é uma discussão muito importante. Ela postou no Twitter o seguinte: pergunta honesta. Uma pessoa que expõe o filho nas redes sociais e às vezes até ganha dinheiro com isso, pode exigir que não façam memes com as fotos da criança? Eu, particularmente, acho uma pergunta muito honesta e ela é um caso concreto, mas serve para a gente pensar na exposição infantil na internet. E aí, o que eu decidi fazer? Eu decidi observar um pouco melhor este caso aqui e procurar a literatura científica que fala da saúde psicológica de crianças que foram expostas à fama quando pequenas, né? Crianças celebridades. E é isso que eu vou apresentar para vocês aqui. Vou falar um pouco mais sobre esse caso, falar um pouco sobre exatamente o que a mãe tinha falado e depois o que a própria Marilis Pereira Jorge repostou. Depois surgiram várias reportagens na mídia sobre essa discussão da exposição das crianças, que eu acho que é muito positivo, né? Nesse momento, principalmente. E existem várias preocupações em torno disso. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns estudos científicos sobre isso, tá bom? Fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou historiador, sou mestre em História e doutor em Educação pela PUC de São Paulo e fiz o meu estágio de pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Então vamos lá, pessoal. Depois que houve essas advertências, esses questionamentos a Marilis Pereira Jorge, assim como aconteceu comigo, aliás, me chamou a atenção porque tinha acabado de acontecer comigo, né? Eu fui olhar o que a mãe tinha dito e refletir sobre a pergunta da Marilis. Eu não acho que é uma pergunta ruim, não. E aí tinha várias respostas horríveis que olha, realmente elas depõem do nosso problema de analogia no Brasil, né? As pessoas fizeram analogia com coisas que tinham absolutamente nenhum sentido. Tipo assim, só porque uma pessoa anda com roupa curta, então ela pode ser estuprada. O que tem a ver a coisa com a outra? É um negócio, assim, que não faz o menor sentido no meu entendimento, assim. Acho que é um problema grave de fazer a analogia, né? Porque a analogia é um processo que precisa de que hajam propriedades em comum, né? Não é esse o caso. Mas aí eu fui olhar e o que a mãe disse não era isso. A mãe disse uma outra coisa. A mãe disse o seguinte: olha, eu estou postando aqui e eu não tenho nenhuma vinculação, nem eu nem a Alice, né, claro, a ideias político-partidárias, ideologias político-partidárias, nem a outras marcas que não aquelas que a gente licencia, como por exemplo o Itaú, ou a religião. Então, para esses casos, eu não quero que poste outras coisas. O que eu acho absolutamente justo. Absolutamente correto, não vejo problema nenhum. Porque isso, eu vou mostrar para vocês já um estudo, isso tem a ver com a autoimagem que a própria Alice vai construir. Isso é muito importante. Mas ela está ganhando dinheiro. Tudo bem, qual que é o problema disso? Né? Em tese, eu vou já explorar algumas coisas em relação a isso. Também tem uma pesquisa legal sobre isso. Então, em tese, não há nenhum problema com isso. Mas eu vou, em alguns casos sim, em outros casos não. Mas é possível não ter nenhum problema com isso.
Mas a associação dela com esse tipo específico de imagens, de ideias, né, religiosas ou de marcas, que estão relacionadas principalmente a uma forte polarização no Brasil, pode ser uma coisa destrutiva. Quando o indivíduo tem um perfil no Instagram e esse perfil é privado, eu entendo que ele autoriza quem ela quer e você publicar como privado, tem um controle, inclusive jurídico, sobre aquele material. Quando ele é um perfil público, você já não tem mais esse controle. Juridicamente, o judiciário oscila muito em relação a isso, mas em tese ele também não existe, a não ser que você utilize para finalidades muito específicas que existe um certo proselitismo aí, como por exemplo esses casos que a gente falou, né? Para marca, para religião ou para política. Mas, de um modo geral, quando é uma finalidade instrutiva ou de humor, assim, sem uma conotação sexual, nada disso, que não expõe o indivíduo, não me parece que teria muito sucesso juridicamente falando. Então, vamos ver qual que é o efeito sobre esses indivíduos, principalmente na fase adulta, desta fama, tá? Primeiro, eu quero falar para vocês aqui, quero mostrar para vocês esse livro, que é um livro muito legal, chama Childhood and Celebrity, né, que é Infância e Celebridade. Tem uma capa que eu acho que é muito já ilustrativa de qual assunto que eles estão falando, né? Uma pessoa que claramente adultizada, né, vestida como um adulto, fazendo uma atividade de adulto, posando ela sozinha como um adulto. Só que este livro, ele peca porque ele vai fazer uma série de apreciações, traz os artigos, é um livro organizado por esses dois autores, né, a Jane O'Connor e o John Mercer, que vão, cada qual, se debruçar sobre um ou dois casos concretos. Eles não são estudos mais amplos, mais robustos. E este é um problema desse tipo de estudo, porque é muito difícil comparar a fama de várias crianças diferentes, tipos de fama diferentes, circulação diferente. O contexto em que esses indivíduos vivem é diferente, então é muito difícil ter esses estudos desse jeito, né? Mas eu gostei da introdução em que eles falam assim, eles estão mapeando o terreno, então eles fazem uma abordagem geral sobre esse fenômeno das crianças artistas aí no decorrer da história. O primeiro caso mais conhecido, na década de 20, né, é do Jack Coogan, que era aquela criança lá dos filmes do Chaplin, que ele teve um sucesso ali naquele momento, depois esse sucesso foi passando, e ele estava ansioso, estava esperando os 21 anos para ter acesso ao dinheiro, né, que ele tinha arrecadado. E quando ele chegou em 21 anos, descobriu que não tinha nada, porque os pais tinham torrado tudo. E aí surgiu o Coogan Law, a Lei Coogan, né, que é uma lei que protege o patrimônio dessas crianças, o que é uma coisa já bastante importante. Entre 1935 e 1938, nós temos a Shirley Temple com uma forte sexualização dessa imagem, né, uma coisa bem pejorativa, assim, né? Depois você tem o Tommy Rettig com Lassie, Danny Bonaduce com The Partridge Family, Anissa Jones com The Family Affair. E depois você também tem uma utilização também em filmes de terror, né? Poltergeist, Exorcista, e também sexualizado, uma coisa mais forte, com tipo Taxi Driver, coisas assim, né? Pretty Baby. E aí depois você passa por uma fase de pensar a criança de uma maneira mais angelical, uma figura mais angelical. Que aí você tem as figuras do Macaulay Culkin, né, no Esqueceram de Mim. Você tem a figura da Dakota Fanning, né, que é uma atriz, né, muito, muito legal, ela muito, muito bacana, fez muitos filmes. O Haley Joel Osment, que é lá do Sexto Sentido também. Então você tem toda uma geração, né, e tem ali os artistas da Disney, a Lindsay Lohan, Britney Spears, né, que também tem um boom. E aí uma parte grande desses artistas entra nas drogas e um monte de outros problemas gravíssimos, como a Britney Spears, que até agora está dando um problema, a Lindsay Lohan também, Macaulay Culkin também. De um modo geral, assim, uma geração que deu um monte de pepino depois, chegando na fase adulta, né? E aí gerou até uma expressão que é a maldição da criança ator, né? The Curse of Child Actor, né? Que é essa maldição do indivíduo que ele não consegue depois se desenvolver adequadamente na vida adulta. Mas são fenômenos que acabam ficando muito conhecidos, mas a gente não sabe se esse fenômeno é generalizado, a gente não sabe o que ia acontecer com eles se eles não fossem crianças, atores, celebridades, né? Poderia acontecer a mesma coisa. A gente não sabe. É muito difícil você fazer estudos que, de fato, chegam a uma conclusão mais forte sobre isso. Nos Estados Unidos, uma legislação, eu vou colocar aqui para vocês uma notícia que explica isso, né? Ela estabeleceu uma certa proteção às crianças.
estabelecendo o seguinte, que eles não podiam gravar por mais de 6 dias, desempenhar de modo geral, não necessariamente só gravação, né, por mais de 6 dias consecutivos, e que poderia ser no máximo 2 horas e meia por dia. Mas isso não se estende às produções familiares, né, as redes sociais, por exemplo, no Brasil, não só no Brasil, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, existem muitas famílias que praticamente transformaram a sua vida em um programa de YouTube, né, e que tem milhões de seguidores, e no Brasil não é diferente. Talvez algum dia eu faça um outro vídeo só sobre esses casos. Eu, particularmente, acho muito preocupante, não estou dizendo que esse é o caso da Alice, tá? Mas acho muito preocupante e a gente tem todas as ferramentas jurídicas, né, também de proteção da criança e do adolescente, mas de fato é muito difícil você fazer isso e saber qual é a extensão disso, já que essa norma não é descritiva no ambiente familiar. E isso pode eventualmente trazer, sim, muitos danos ao indivíduo. Até eu vejo famílias aí que tem criança pequenininha, que ela todos os dias grava vídeo. Eu gravo vídeo aqui, gente. Eu sei o trabalho que dá. Dá um baita trabalho gravar vídeo. Muito trabalho. Não é uma coisa simples aqui. Eu tô falando só de gravar, não tô nem falando das outras coisas. E aí eu vejo pessoas que têm vídeo todo dia, vídeos longos muitas vezes, e crianças, adolescentes, né, que começaram como criança, que estão aí há muitos anos, que tem, aliás, vários canais, não é um só. Isso é uma coisa muito complicada do ponto de vista dessa saúde mental. Aí deixa eu mostrar aqui um outro estudo interessante para vocês. Ó, eu vou fazer uma tradução livre aqui, né? Tá falando que a quantidade de crianças aumentou drasticamente, que são atores, drasticamente nos últimos anos. Não é exatamente sobre youtubers, tá? Porque eu não consegui encontrar especificamente sobre youtubers, mas é uma coisa mais ou menos correlata, né? Enquanto muitas regulações, né, e leis têm lugar para proteger os aspectos físicos e financeiros, o bem-estar físico e financeiro desses jovens, né? Pouca atenção tem sido dada à saúde e à força da sua autoestima, né? Esse artigo, revisa a literatura relacionada aos autores infantis e seu bem-estar psicológico e cria aí um contexto para pesquisa sobre esse tópico no futuro. Os dados disponíveis são muito limitados, não tem quase dados sobre isso, isso é um problema. Desses indivíduos se desenvolvem em termos de bem-estar psicológico, né? Mas esses dados sugerem uma fraca autoestima. Olha que interessante, as pessoas mais famosas, né, na infância acabam tendo uma autoestima mais baixa. E há mais preocupações psicológicas em relação a eles do que na população que não são atores. Comparativamente, existem mais problemas psicológicos entre esse grupo do que do grupo de crianças que não são atores, né? E que, olha que interessante, as personalidades e comportamentos desempenhados por esses atores publicamente podem ser incorporados no seu autoconceito, em como eles definem a si mesmos. Ou seja, quando você pega um indivíduo que tem uma exposição pública, aquilo que é dito sobre ele, aquilo que ele diz, a maneira que ele se apresenta, que ele aparece nesses meios de comunicação, passa a ser incorporado em como eles definem a si mesmos. Olha a preocupação aí, e aí eu quero voltar aqui à preocupação da mãe, que eu acho que foi certeira, muito positiva. Olha, gente, eu sei que tá na internet aí as imagens dela, que é público, beleza, tem várias coisas inocentes, legal, eu gosto, acho legal, mas eu não quero vinculação a essas coisas. Achei perfeito, porque tá diretamente ligado a essa questão, né? A esse bem-estar psicológico, com associação de coisas leves, tranquilas, que não sectarizam ela em nenhum grupo. Então, achei muito bom. E deixa eu mostrar um outro estudo aqui para vocês. Tradução livre aqui também, né? Celebridade na infância, vínculo parental e ajustamento adulto. Um estudo sobre artistas jovens, mais ou menos isso, né? E aqui, eu vou só resumir para vocês. O que eles falam é o seguinte, que existe situação em que os pais são aqueles que agenciam a criança. São aqueles que organizam, produzem a criança, como no caso desses canais infantis, ou em outros casos. Nesse caso, por exemplo, que nós estamos citando aqui.
Apesar de, claro, eu sei de tudo isso que eu estou falando, eu sei que a Alice ainda não tem a compreensão de tudo que está acontecendo, mas ela vai ter a compreensão, logo, logo, uma menina super inteligente. Então, em breve, ela vai começar a passar por esse processo, porque acho que não vai tão cedo sumir a imagem dela aí, porque ela realmente é bastante cativante, né? Mas está dizendo o seguinte, que crianças que foram produzidas, agenciadas pelos seus pais, na sua maioria, elas tendem a descrever os seus pais, depois que passa a infância, né, na transição para a vida adulta, eles tendem a descrever os seus pais como mais negligentes do que crianças que não passaram por esse mesmo processo. Mas isso não é uma regra, isso depende da relação, do vínculo que se tem entre aqueles pais e aquela criança. Em casos em que este vínculo, e aí só para vocês entenderem, existem vários protocolos, várias escalas para medir esse vínculo, né? Isso no campo de práticas científicas, práticas psicológicas mais científicas, né, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental ou a psicologia behaviorista, né, se tem vários instrumentos, várias formas bastante objetivas de se analisar essas questões todas, né? Então, nesses casos em que há um vínculo mais forte, um vínculo mais sólido, você não tem esses mesmos resultados negativos na fase adulta, né, nessa transição para a vida adulta. Então, talvez o resumo e o suco aí deste artigo é o seguinte: é possível que haja uma relação em que as crianças performam no YouTube e em outros veículos de comunicação, que seus pais organizem isso, desde que haja uma preocupação especial com a construção desse vínculo, com a solidez desse vínculo, com o respeito às decisões da criança e depois do adolescente, né? Embora tudo isso são resultados muito fracos do ponto de vista científico, e também a sociedade tem mudado muito rápido na sua relação com a exposição. Então, é difícil dizer se essas mesmas diretrizes aqui vão ser válidas daqui 5, 10 anos, porque isso tem sido bastante dinâmico. E é claro que eu quero que você curta esse vídeo aqui, que você clique aqui no sininho para você receber os outros vídeos que eu tenho feito aqui e que você se inscreva no canal, né? Se inscreve para a gente fortalecer esse olhar científico sobre os fenômenos do dia a dia. Um grande abraço, gente. Tchau.